E aí pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa aula de legislação social e trabalhista, vamos falar sobre o contrato de trabalho intermitente, tá bom? Então, esse contrato foi instituído através da reforma trabalhista, através da Lei 13.467 de 2017. E o que esse modelo trouxe, pessoal? Vamos lá. Ele também é chamado de contrato esporádico, tá? E permite aí que uma empresa admita um funcionário para trabalhar eventualmente e o remunere pelo período de execução do serviço, tá? Com essa lei, a CLT, através do artigo 443, dispõe a seguinte informação sobre o contrato de trabalho intermitente. O trabalho intermitente, essa modalidade. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação, tá? Subordinação. Então ele tem uma hierarquia. Nossa, sai horrível aqui, hein, pessoal? Não é contínua, tá? Então ela não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinado em horas, dias ou meses, independente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para aeronautas, quem trabalha ali na função de aviação, tá? Regidos por lei própria. Então a gente tem uma informação. O trabalho intermitente é um trabalho que pode ser executado por qualquer modalidade, qualquer tipo de serviço, tá bom? Qualquer tipo. Ele permite a subordinação, lembrando que um trabalho registrado, ele é um trabalho que permite uma subordinação, que senão você seria autônomo, tá? Uma prestação de serviço autônomo. Porém, diferente do contrato de trabalho normal, aquele contrato de trabalho indeterminado ou determinado, ele não é contínuo, tá? Então ele tem períodos de inatividade. Então vamos lá. Nessa forma, o trabalhador ele pode realizar o trabalho de modo esporádico, intercalando os períodos de atividade com os de inatividade. Essa modalidade ali, ele permite aí um regime mais flexível de trabalho, tá certo? Então, quais são as principais mudanças? Então, a gente tem aqui esporádico e intercala períodos de inatividade. Então, as principais mudanças ali da CLT foi assim: além do tradicional trabalho que a gente tem por prazo determinado ou indeterminado, né, o contrato de 44 horas semanais, a CLT permitia e regulamentava o trabalho de 25 horas. Mas não é esse caso, tá? Nesse novo modelo, o empregador tem a chance de contratar um trabalhador sem uma carga horária mínima, tá bom? Assim, por exemplo, o trabalhador pode ser contratado para trabalhar 2 dias na semana, como aí acontece com serviços de restaurantes, que o dono do restaurante contrata ali um garçom para trabalhar aos finais de semana, certo? 2 dias na semana, tá? Então, ele pode trabalhar de acordo ali, trabalhar 2 horas na semana, 2 horas mensalmente, tá? Então, determina ali, tá? Então, sendo assim, há períodos em que o funcionário ele vai estar ativo ou inativo, tá? Então vamos imaginar aí a dona Maria, aí, dona de uma lanchonete, necessita aí fazer um contrato esporádico com o garçom. Ela precisa do garçom para apenas 2 dias na semana, tá? Os dias de maior volume, os dias de pico, tá? Final de semana. Nesse caso, o profissional ficará à disposição do estabelecimento até que seja convocado para a prestação de serviço.
Quando a empresa precisar dele, então ele precisa fazer uma convocação no mínimo 3 dias de antecedência. Então, se a Dona Maria precisar de um garçom, esse cara, vamos supor que está querendo me contratar. Estou lá à disposição da Dona Maria, fiz um contrato com ela, vou ficar à disposição com ela ali para trabalhar. Tá? Então, ela tem que me convocar 3 dias antes dessa prestação. Para trabalhar no sábado, ela tem que me convocar na quarta-feira, tá bom? Para executar aí as tarefas no período combinado, tá? Então, vamos lá, vamos marcar esse ponto importante. Então, pessoal, já que a gente já marcou, então, a Dona Maria tem que convocar o trabalhador que ela precisa, que ele está à disposição dela, para o trabalho 3 dias de antecedência. Depois a gente explica mais um pouquinho sobre essa situação. Tá? E quais são as diferenças aí com o trabalho autônomo, né? Alguns aí podem confundir, mas isso não é uma relação de trabalho autônomo. Primeiro, o trabalho autônomo não tem vínculo empregatício. Segundo, já o intermitente, o empregado intermitente, ele faz parte da equipe de trabalho da empresa, tá? Então ele recebe todos os benefícios da posição, o autônomo não, tá? E tem a questão da subordinação. O autônomo não é subordinado. Ele presta um serviço, mas ele não tem chefe, tá? E quais são os benefícios aí que não é caracterizado para não ser autônomo? Porque o trabalho intermitente você tem direitos, tem benefícios normais, como férias, repouso semanal remunerado, 13º, FGTS e hora extra, tá? Então, lembrando que essa questão ela é paga, lembrando que esses benefícios são pagos proporcionalmente às horas trabalhadas, porque a Dona Maria contrata o garçom por hora, tá bom? Não é por dia de trabalho, é por hora. Tá? Então, quais são as características do trabalho intermitente? Então, ela tem características diferenciadas em relação ao contrato tradicional, tá bom? Então, vamos falar alguns requisitos aqui, os principais, tá? A gente tem o registro em carteira de trabalho, tá bom? Normal, ocorre normalmente. Tem os períodos de inatividade, período que você está à disposição, tá? Possibilidade de trabalhar para mais de um empregador, que nem eu trabalho ali 16 horas na semana para Dona Maria. Eu posso trabalhar para o seu João 8 horas na semana para ele, desde que eu intercalo esses dias, tá? Antecedência mínima de 72 horas para a convocação, os 3 dias de antecedência, 24 horas vezes 3, 72 horas, tá? Esse aceite da convocação tem que ser feito em até 24 horas, tá? Quando está sendo convocado. O pagamento aí tem que ser imediato ao fim de cada período de atividade. Então, se eu trabalhei às 8 horas para a Dona Maria, eu tenho que receber em seguida, tá bom? Trabalhar os 2 dias ali seguidos, eu tenho que receber depois dessa atividade, tá bom? Eu recebo minhas parcelas de férias, o 13º salário proporcional e o descanso semanal tem que estar incluso nesse pagamento, tá bom? Então, está incluso no pagamento. Quando eu tenho que receber o período dessa atividade, tem que estar ali o 13º proporcional incluído, as férias e o descanso semanal remunerado, tá bom? Eu não sou obrigado a aceitar as convocações, eu posso negar, tá bom? E há um pagamento, e se eu tiver desistir, se porventura a Dona Maria me convocar, eu dei aceite, mas eu não fui, eu tenho que pagar uma multa, tá bom? Tem que pagar a multa. Ou também a Dona Maria também me convocou, e ela desconvocou, eu dei o aceite e depois a Dona Maria ligou, não vou precisar, mas eu já dei o meu aceite, tá? Eu já dei o meu aceite. Eu deixei de prestar um serviço para uma outra pessoa porque eu estava à disposição da Dona Maria, tá? Então a Dona Maria tem que pagar a multa. Tá? Qual que é a carga horária desse tipo de trabalho? Principalmente, não há um limite mínimo. Eu posso ser contratado para trabalhar 2 horas na semana, 2 horas no dia, tá? Nesse regime intermitente, tá bom? Porém, deve ser respeitado aí o limite máximo de 44 horas semanais e 220 horas mensais, como acontece no contrato normal de trabalho, tá?
Ocorre aí que, devido à especificidade do trabalho com os períodos da inatividade, tá? Essas horas não serão cumpridas por um único empregador. Então, eu posso trabalhar as 44 semanais, mas eu divido essas horas na Dona Maria, no seu João, no seu Joaquim, no seu Benedito, tá? Eu intercalo, só que eu não posso, a soma não pode ser maior, tá bom? Agora, se acontecer de eu trabalhar 44 horas semanais para Dona Maria, isso não é mais trabalho intermitente, né? Vocês entendem que isso é um trabalho ininterrupto, certo? Sequencial, não tem período de inatividade, isso é um contrato de trabalho tradicional, tá? Porque aí eu já não estou tendo intercalação, não estou dando períodos de inatividade, tá? Com um único empregador. Eu estou tendo uma jornada normal de trabalho, tá bom? Qual que é a rotina do trabalho intermitente? Embora a rotina do trabalhador que atue nessa modalidade não seja muito rígida, tá? É preciso ressaltar que ele deve ficar à disposição do contratante sempre que for convocado ao trabalho, tá bom? Então eu, garçom, tenho que ficar à disposição ali, tá? Contudo, a convocação deve ser feita com antecedência, 3 dias, 72 horas antes, e eu posso recusar o chamado, tá bom? Eu posso, como trabalhador, recusar o chamado. Por isso, o prazo de aceite, quando eu recebo uma convocação, eu tenho um dia para aceitar. Caso não ocorra esse aceite, a oferta automaticamente é considerada recusada. Se aceitar a proposta, tá, a oportunidade, precisa assumir o posto pelo tempo estipulado pelo qual ele foi contratado e cumprir as obrigações determinadas na contratação, tá? Então vamos para a convocação do trabalhador, tá? Então quando o funcionário ele é contratado com 3 dias de antecedência, ele dá aceite, tá? Vamos supor, a Dona Maria, então vamos lá. A Dona Maria, proprietária da lanchonete, que a gente está utilizando aqui como exemplo, quer chamar um garçom para trabalhar no sábado, né? Tem que ser feito até quarta-feira do dia anterior, da semana, tá bom? Então, para que isso? Para que o trabalhador organize sua agenda, tá? Para que possa conciliar o trabalho da Dona Maria e outras atividades que ele venha fazer com outros, né? Que ele tem esse modelo, tá? Essa comunicação deve ser feita por meio que permita registro, como um e-mail, e hoje a gente tem também as mensagens de WhatsApp, né? Isso é importante aí para comprovações futuras. Então a gente tem um meio de comprovação que foi feita essa convocação e esse aceite. Nada de chamada por telefone, tá bom? Então como a gente falou, o empregado não é obrigado a aceitar, tá? Então ele tem até 24 horas para aceitar esse trabalho. Então vamos dizer aí que a Dona Maria ela tem 2 garçons, né? Trabalhando no esquema intermitente, para ela compensa mais. Ela pode convocar o primeiro para o trabalho, né? Caso haja recusa do primeiro, o segundo garçom será convidado para o horário em que a Dona Maria está necessitando, tá? Na hipótese de o colaborador não expressar no período de 24 horas aceitando ou recusando o serviço ofertado, a conclusão será de que houve uma recusa, tá? Então a gente não, o trabalhador não é exclusivo de um único funcionário, de um único empregador, tá? Alguns pontos que não pode ficar de fora ali no contrato, nessa modalidade de contrato de trabalho. A identificação do trabalhador, tá? A quantia, então no registro em carteira tem que ter a identificação do trabalhador, porque você vai ser registrado, tá? A quantia a ser paga pela hora ou pelo dia de trabalho, tá bom? Que jamais pode ser inferior ao proporcional ao salário mínimo vigente, tá? O local de pagamento, que deve ser feito preferencialmente via depósito, tá? Para que você tenha a comprovação, tá? Deve ter prazo para pagamento, logo em seguida a prestação da atividade, tá? Os locais onde o serviço deverá ser prestado, então isso tem que constar nesse contrato, porque você está fazendo um contrato de trabalho com ele. Os turnos nos quais o trabalhador intermitente pode ser convocado para prestar os seus serviços, tá?
as maneiras e ou ferramentas que serão utilizadas para a convocação da prestação de serviço e os meios para reparar reciprocamente caso a hipótese de cancelamento do serviço. Quais são os meios de cada um quando há um cancelamento ali depois de um aceite, né? Então, o contrato de trabalho deve ter essas características: identificação do trabalhador, a quantia a ser paga por hora ou por dia de trabalho, o meio de pagamento, tá? O prazo que vai ser pago tem que constar no contrato, o local de serviço onde vai ser prestado, o turno que o trabalhador vai colaborar, tá? E os meios em caso de cancelamento, tá bom? E, como a gente falou, o pagamento desse trabalho intermitente é referente às horas trabalhadas, tá? As horas inativas ele não recebe, tá bom? O valor da hora não deve ser menor do que o proporcional no mesmo período para o salário mínimo vigente, tá? Contudo, além do valor pago do salário, deve constar no pagamento do trabalho intermitente as seguintes verbas: férias proporcionais, tá? Acrescidas de 1/3, o 13º salário proporcional às horas trabalhadas no período contratado, o valor para repouso semanal remunerado, tá? Que é o DSR, e adicionais legais, né, que tiver, tá bom? E direito às férias. Será que esse colaborador tem direito às férias, o trabalhador do contrato, o trabalhador intermitente? Ele dá direito a 1 mês de férias a cada 12 meses trabalhados. Contudo, como prevê a nova legislação trabalhista, esse período pode ser dividido em até 3 vezes, tá? Porém, durante essas férias, o trabalhador não será convocado aí pela empresa para prestar o serviço. Porém, cabe ressaltar que esse período não será. Aí eu te pergunto, mas quem vai pagar as férias? Eu estou de férias ali, 1 mês ali, tá? Eu tirei férias ali, esse período ali, 15 dias, que eu posso quebrar em vários períodos. Eu vou receber desse empregador? Não. Você não será remunerado no período. Por quê? Porque você já está recebendo proporcional, o adicional de férias, as férias suas já está sendo paga proporcionalmente junto à sua hora trabalhada. Já está sendo calculado junto, você já está sendo pago junto. Tá bom? Em cada pagamento que você recebe é acrescido das férias mais o adicional. Tá bom? Então, para não há. Então você já está recebendo. Senão, não pode ser pago 2 vezes, né? E a rescisão do contrato de trabalho intermitente ocorre de forma automática quando o empregador não convoca o trabalhador por um período superior a 1 ano. Então, se a dona Maria deixar de convocar eu por 1 ano, esse contrato encerra automaticamente, tá? E, além disso, pode ocorrer as demissões por justa causa ou por rescisão indireta, tá? Em outras situações, quando o empregador decide demitir um trabalhador intermitente, será preciso pagar as seguintes verbas indenizatórias: 50% do aviso prévio, 20% do valor existente no saldo de FGTS e todas as verbas trabalhistas de forma integral. É relevante aí destacarmos que o saque do FGTS é limitado a apenas 80% dos valores dos depósitos feitos pela empresa, tá? Além disso, o trabalhador intermitente ele não tem direito ao programa aí de seguro-desemprego. Então, uma forma bem simples aí o trabalho intermitente, a gente tem umas características. Lembrando que há uma subordinação, só que ele ocorre de maneira ininterrupta, tá? Então não tem sequência. Eu posso ser contratado para trabalhar algumas horas na semana. Posso trabalhar para vários empregadores, tá certo? Tem que ser convocado 3 dias antes e tem que aceitar pelo menos, no máximo, 24 horas desse trabalho. Posso prestar o serviço para vários empregadores, tá bom? Eu vou receber logo após a minha atividade, incluso no meu pagamento, a hora proporcional, que não pode ser menor que o salário mínimo, tá? O valor proporcional acrescido de férias, 1/3 de férias, tá? E o 13º, certo? E eu tenho o registro na carteira, tá certo? Então, espero aí que vocês tenham gostado dessa explicação, ficou um pouquinho longo, mas é isso, pessoal. Trabalho intermitente, uma modalidade nova, uma modalidade que pode gerar muita dúvida porque é uma lei nova, tá? Mas
uma lei recente que surgiu, mas que já existe, principalmente no comércio, muitas vezes para quem faz um trabalho de freelance, para serviços aí por demanda, então que queira aí ter um vínculo empregatício, porque você tem um vínculo empregatício com a empresa, porém você não tem uma sequência, tá bom? Você pode trabalhar esporadicamente ali, é um trabalho esporádico. Então é isso, pessoal, até mais, até o nosso próximo vídeo.